Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Valdívia, República do Chile. É para mim um privilégio e grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 ao 8, onde nos diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8, disse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, disse o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, disse João o apóstolo: Eu estava em espírito e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve no livro que vês e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Vimos aqui na Escritura que Jesus Cristo se identifica como Alfa e o Ômega. Também encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e versículo 4, que Deus diz assim: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. E no capítulo 44, versículo 6 de Isaías, nos disse o mesmo Deus: Assim disse Jeová, Rei de Israel, e seu Redentor, Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O primeiro e o último, ou seja, o Alfa e o Ômega, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se identifica como o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Ele é o primeiro e o último, ele é o Alfa e o Ômega. E agora no Novo Testamento, Jesus Cristo se identifica como o Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último. E agora, quem é o primeiro e o último? Porque diz, no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 1, diz, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ou seja, o primeiro e o último. O Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. É o mesmo Alfa e o Ômega. Por isso é que, através da profecia de Malaquias, capítulo 3,
encontramos a promessa de Deus enviar o precursor de sua primeira vinda, o qual foi João Batista. E depois veio o Senhor, o anjo do pacto, o Alfa e o Ômega. Disse Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? Quem viria? O Senhor, o anjo do pacto, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Jeová do Antigo Testamento. O anjo de Jeová no Antigo Testamento, que é o anjo do pacto, é Jesus Cristo no Novo Testamento. Por isso, disse, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E esse foi João Batista quem cumpriu essa profecia, o qual veio diante do Senhor preparando-lhe o caminho, e depois veio o Senhor. Por isso, quando Jesus falou de João Batista, em São Mateus, capítulo 11, vejamos como nos diz a respeito de João Batista, esse poderoso pregador ou profeta, diz, capítulo 11, versículo 9, em diante de São Mateus, diz, mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aqui Jesus toma esta profecia de Malaquias capítulo 3 e a cita e disse que este mensageiro, do qual Malaquias capítulo 3 diz que virá diante dele, diante do Messias, Jesus disse que esse foi João Batista. Disse, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E como vai ser que o menor no reino dos céus vai ser maior do que João Batista, do qual Cristo disse que é um profeta grande e que dos nascidos de mulher não se levantou nenhum maior que João? É que os profetas do Antigo Testamento, até João Batista, todos pertencem ao povo dos servos, porque o povo hebreu são os servos de Deus. E os filhos do reino dos céus, porque disse, mas o menor no reino dos céus. Os filhos do reino dos céus são os que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus e são filhos e filhas de Deus. E o que é maior? Um filho ou um servo? Um filho é maior que um servo. E agora, Moisés e também Abraão, os patriarcas e os hebreus, encontramos que são os servos de Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial, é maior que o Israel terreno, é maior que o povo hebreu, porque o povo hebreu é o povo dos servos de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo dos filhos e filhas de Deus. Por isso, o menor, o recém-nascido no reino de Deus, por meio do novo nascimento, é maior que o maior dos profetas do Antigo Testamento. É maior que qualquer dos profetas do Antigo Testamento, porque eles são pertencentes ao povo dos servos.
e os nascidos no reino de Deus por meio de crer em Jesus Cristo, lavar seus pecados no sangue de Cristo, receber seu Espírito Santo, são nascidos na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo como filhos e filhas de Deus, os quais chegarão à estatura de um homem perfeito e serão todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, com corpos perfeitos e eternos, para viverem por toda a eternidade com Jesus Cristo e reinar com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Agora podemos ver esse mistério do porquê Cristo disse que o menor do reino dos céus era maior que João Batista. Ou seja, que um filho de Deus, nascido no reino de Deus por meio de crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, não necessita ser um profeta para ser maior que João Batista, vê? Uma pessoa simples no reino de Deus, nascido de novo, é maior que o maior profeta do Antigo Testamento. E agora, vejam o porquê Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, que era necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não o pode entender. E se não o pode entender, então também não pode entender porque uma pessoa, o menor do reino dos céus, é maior que João Batista. E agora, Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos pensou em um nascimento por meio de uma mulher. E pergunta a Jesus, como pode-se fazer isto? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus lhe disse, em verdade te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar e formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo uma pessoa a menos que creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e receba seu Espírito Santo. Ao receber seu Espírito Santo, nasceu de novo. Nasceu no reino de Deus como um filho ou uma filha de Deus. Disto foi que falou também São João capítulo 1 e versículos 11 ao 13, quando disse, veio para o que era o seu, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não o receberam, o rejeitaram e pediram sua morte na cruz, e foi crucificado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não é por meio de vontade humana que a pessoa nasce como um filho de Deus. Não é por meio da união de um homem e de uma mulher, através do qual vêm filhos terrenos e mortais, que a pessoa nasce como um filho de Deus, mas por meio do novo nascimento, onde o Espírito de Deus produz esse novo nascimento na pessoa. Ao crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, vem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e entra na pessoa e produz esse novo nascimento. E nasce um novo corpo, um corpo teofânico da sexta dimensão para a pessoa. E a pessoa vem a ter um corpo teofânico da sexta dimensão, igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, no qual apareceu Cristo a Abraão no passado. Recordam que em uma ocasião em que Jesus está falando sobre quem ele é, o criticavam muito. E falou Jesus estas palavras. No capítulo 8, versículo 56 em diante, disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão.
Vejam, também Jesus, em seu corpo teofânico, foi aquele que apareceu como Melquisedeque e deu pão e vinho a Abraão, quando Abraão obteve a vitória contra uns reis que tinham levado cativo ao Ló e sua família, e a família de Ló, e a muitos habitantes de Sodoma, mas Abraão os libertou. Abraão, com seus servos e seus confederados amigos dele, libertou Ló e a todos os de Sodoma e Gomorra e os trouxe de regresso. Ele apareceu no vale de Savé, apareceu-lhe Melquisedeque, no vale do rei. Esse Melquisedeque era nada menos que o mesmo Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Porque antes que Abraão nascesse, ele é. E falou também com Abraão. No dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra, apareceu Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e Abraão os convidou para uma comida, para um almoço. E Elohim aceitou. E Abraão preparou um bezerro tenro, também pães e manteiga, e todas estas coisas, e comeram com Abraão sob a sombra de uma árvore. E depois, já na tarde, se levantaram da ceia, da comida, e se dirigiram rumo a Sodoma, e Abraão ia com eles. E depois, dois deles, Gabriel e Miguel, continuaram para Sodoma. Mas Elohim ficou com Abraão. E disse Elohim: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer, sendo que Abraão ensinará aos seus filhos que temam a Jeová para que se cumpra o que Deus prometeu a Abraão? E sendo que Abraão será uma nação grande, encobrirei eu estas coisas a Abraão? Isso está pelo capítulo 18 de Gênesis ao 19. Isso foi no dia antes, durante a tarde do dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, porque já ao amanhecer do outro dia, a destruição para Sodoma e Gomorra estaria caindo. E o fogo do juízo divino estaria caindo sobre Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e seria destruída Sodoma e Gomorra. Mas vejam vocês, por que revelou Deus a Abraão o que ia fazer naquele tempo? Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E Abraão, o patriarca Abraão, é um profeta e dos grandes, é um profeta dispensacional e é o pai da fé. Assim que podemos ver que quando Deus vai realizar algo grande, Deus tem na terra um profeta dispensacional. E mesmo que Deus enviou muitos profetas, centenas de profetas no meio do povo hebreu, vamos dizer, enviou muitos profetas no meio do povo hebreu, e enviou também muitos mensageiros entre os gentios. Sabem quantos profetas dispensacionais Deus tem? Somente tem 7 profetas dispensacionais. Esses são os profetas maiores que Deus enviou à raça humana. O primeiro foi Adão. E sempre que Deus envia um profeta dispensacional, o envia como o mensageiro desta nova dispensação, a qual é começada com esse profeta dispensacional. E esse é o profeta que tem a mensagem para toda essa dispensação. Por isso Adão foi o profeta da dispensação da inocência com a mensagem da inocência. E agora, o que é um profeta? Um profeta é um homem enviado por Deus à terra com uma mensagem para a raça humana, com uma mensagem divina, uma mensagem do céu. Um profeta é um homem que vem com as duas consciências juntas, ou seja, consciente e subconscientes juntos, e por isso pode ver visões,
de Deus, pode ver visões em outras dimensões e pode escutar a voz de Deus em outras dimensões e depois dizer à raça humana o que Deus disse para a raça humana. Um profeta está desenhado assim. E desse tipo de profeta dispensacional, são muito poucos os que Deus tem. Somente tem 7 profetas dispensacionais. O primeiro foi Adão, o segundo foi Sete, para a dispensação da consciência. O terceiro foi Noé, para a dispensação do governo humano. O quarto foi Abraão, para a dispensação da promessa. O quinto foi Moisés, para a dispensação da lei, com a mensagem da lei, e com Moisés começou a dispensação da lei. Recordem que cada profeta dispensacional começa a dispensação para a qual Deus o envia e traz a mensagem com a qual abre essa dispensação. Depois, o sexto profeta dispensacional foi Jesus, para a dispensação da graça, e ele foi quem abriu essa nova dispensação, a dispensação da graça. E o sétimo profeta dispensacional é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho do Reino, para abrir a sétima dispensação, a dispensação do Reino. Para assim ser estabelecida a dispensação do reino e ser realizada a introdução ao sétimo milênio e ao reino milenial de Cristo. Agora podemos ver que somente há 7 profetas dispensacionais. Depois do sétimo profeta dispensacional, não há mais profetas de Deus para a raça humana. Com o sétimo profeta dispensacional, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é enviado com a mensagem do Evangelho do Reino, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve, no sétimo milênio, e trazer à raça humana o conhecimento de todas estas coisas, e abrir uma nova dispensação, a dispensação do Reino, e introduzir o glorioso sétimo milênio, e também introduzir o reino milenial de Cristo, e dar a conhecer a Igreja de Jesus Cristo, e ao povo hebreu e a toda a raça humana, que uma nova dispensação está se entrelaçando com a sexta dispensação da graça. Agora vemos que se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no sétimo milênio. E o que significa isso para a raça humana? Que Deus tem que trazer à Terra, neste tempo final, um profeta dispensacional, para dar a conhecer à raça humana todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque Deus não fala nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Por isso é que toda pessoa que diz: eu quero escutar a voz de Deus, necessita escutar a voz de Deus por meio do profeta que Deus envia para esse tempo. Em Deuteronômio capítulo 18, disse o profeta Moisés, versículo 15 ao 19, profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. A quem Moisés disse que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus envia. O que será das pessoas que digam: a mim não interessa escutar um profeta que Deus envia? Deus lhe pedirá conta, e a pessoa perderá o direito à vida eterna. Porque com Deus não se pode brincar. Quando Deus envia um profeta mensageiro, o envia com uma mensagem. E essa mensagem é a voz de Deus para o povo. Rejeitar esse mensageiro e essa mensagem é rejeitar o próprio Deus e, consequentemente, a pessoa busca tremendo problema diante de Deus, por não escutar a voz de Deus. Mas Deus diz: se ouvir hoje sua voz, não endureças teu coração, como fez o povo hebreu. Conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Jeová me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará
tudo o que eu lhe ordenar. O que falará o profeta que Deus envia para o povo? Tudo o que Deus lhe mande. E o que faz Deus? Coloca a sua palavra na boca desse profeta. E a mensagem desse profeta é a palavra de Deus para a raça humana. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ou seja, que a pessoa tem uma responsabilidade diante de Deus, e é de ouvir a voz de Deus. A pessoa tem livre-arbítrio, e aí escuta se quiser escutá-la ou não escuta. E dependendo da atitude assumida pela pessoa diante a voz de Deus através do profeta que Deus envia, será a recompensa que a pessoa terá. Os que não ouvem a voz de Deus perdem o direito à vida eterna. No livro dos Atos, o apóstolo São Pedro cita esta passagem no capítulo 3, versículo 18 ao 23 do livro dos Atos. E quando se refere a esta passagem, é isto que diz: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta? São Pedro diz que Deus o exterminará do meio do povo. E ao ser exterminado do meio do povo, perde o direito à vida eterna, perde o direito a ser parte do povo de Deus, porque não escutou a voz de Deus. Encontramos que no meio do povo hebreu, no tempo de Moisés, todos os que não escutaram a voz de Deus por meio do profeta Moisés pereceram. Foram tidos como rebeldes diante de Deus. Foram tidos como pessoas que se levantaram contra Deus ao se levantarem contra o profeta Moisés. Agora podemos ver o importante que é escutar a voz de Deus. Em uma ocasião, uma mulher disse a Jesus: bem-aventurados os peitos em que mamaste. E Jesus Cristo disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. E também Jesus Cristo diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Vida eterna há na palavra de Deus. Diz: e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Agora podemos ver a responsabilidade que cada pessoa tem diante de Deus, de escutar a voz de Deus. E agora, em nosso tema desta ocasião, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a manifestação de Jesus Cristo como Alfa e Ômega é muito importante compreendê-la. Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová do Antigo Testamento, o Verbo, chamado assim em São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas para que testificasse da luz. A luz era quem viria depois de João Batista, aquele do qual João estava preparando o caminho, ou seja, o Senhor Jesus Cristo era a luz que viria. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz do quê? Da vida eterna. E agora, continuemos vendo o que diz aqui. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. E como vinha a este mundo? Vinha a este mundo feito carne, feito homem, feito um profeta no meio do povo hebreu, como o Alfa, porque Alfa é o primeiro.
E ômega é o último. Alfa e o ômega é Jesus Cristo. Disse: aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não lhe conheceu. Como foi feito o mundo por ele? Pelo Verbo? Deus. Estando em seu corpo teofânico é chamado o Verbo. E é chamado também o anjo do pacto, ou anjo de Jeová. E Deus, desde seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, falou à existência todas as coisas, e vieram à existência pela palavra criadora de Deus, sendo falada. Essa é a forma em que se realizou toda a criação. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito, foi feito. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Deus, estando em seu corpo teofânico, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, criou todas as coisas. Em palavras mais claras, um homem de outra dimensão, da sexta dimensão, foi o Criador dos céus e da terra. E esse homem é Deus em seu corpo teofânico. É o Verbo que estava com Deus e era Deus. Por ele foram feitas, criadas todas as coisas. E depois vejam o que continua dizendo aqui. Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que criam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o Verbo que estava com Deus e era Deus e foi o Criador dos céus e da terra, quando se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, foi conhecido pelo nome de Jesus. O Verbo feito carne, nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa, manifestado no meio do povo hebreu. O Alfa e o Ômega é o mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chamado no Antigo Testamento também o anjo de Jeová, ou anjo do pacto, e também chamado o Verbo, que estava com Deus e era Deus, ou seja, o mesmo Deus, com seu corpo teofânico. Ele foi o que criou todas as coisas, e ele é o Alfa e o Ômega, e se manifesta no meio do povo hebreu, no cumprimento da primeira vinda do anjo do pacto, em carne humana, como Alfa. A manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, como o Alfa, foi no leste, ou seja, na terra de Israel, que está no Oriente Médio. Como também nos fala da vinda do Filho do Homem, e nos disse que é como o relâmpago que sai do Oriente, ou seja, a terra de Israel, onde foi a primeira vinda de Cristo, e se manifesta, se revela no Ocidente, resplandece no Ocidente. No Ocidente é o continente americano, que consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E o leste corresponde ao povo hebreu, a Israel, que pertence ao Oriente Médio. E agora vimos a vinda do Filho do Homem com o relâmpago, sua primeira vinda no leste, no território de Israel, e para a sua segunda vinda, diz a Escritura, disse o mesmo Cristo, que se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente, ou seja, no continente americano. A América Latina e o Caribe pertencem ao continente americano. O continente americano é quem tem a promessa da vinda do Filho do Homem resplandecendo no último dia. O continente americano é quem tem a promessa da vinda do Filho do Homem
como ômega para este tempo final. Por quê? A manifestação do Alfa, Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado como Alfa, se cumpriu na terra de Israel. Isso foi a primeira vinda de Cristo. E para o último dia a promessa é como ômega. Mas ele mesmo é o mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová, é o mesmo verbo que estava com Deus e era Deus. O anjo do pacto, quem veio feito carne 2000 anos atrás, o verbo feito carne 2000 anos atrás no meio do povo hebreu, foi o ômega. E para o último dia, o verbo se fará carne de novo, conforme Apocalipse capítulo 19. Será o mesmo Deus manifestado em carne humana. E isso será a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová como ômega. E isso corresponde ao continente do oeste, que é o continente americano, ao qual pertence a América Latina e o Caribe. Por isso é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve por 2000 anos esperando a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda do Alfa e do Ômega, o qual se manifestará como Ômega no último dia, porque ele é o primeiro. Em sua primeira vinda no meio do povo hebreu, ele é o Alfa. Ele é o último, o ômega, em sua segunda vinda, neste tempo final. E isso corresponde ao continente do oeste, que é o continente americano, que consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. Por isso a Igreja de Jesus Cristo esteve esperando entre os gentios a segunda vinda de Cristo. É a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo no último dia, velado em carne humana e revelado por meio de carne humana. Agora, podemos ver este mistério de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, quem disse, no meio do povo hebreu, Abraão desejou ver meu dia, ouviu e se alegrou. Dizem, não tens ainda 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus lhes disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora, quando escutam estas palavras tão formosas e cheias de tanta luz, de tanta revelação para o povo hebreu, tanta luz sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne como o Alfa e estava no meio do povo hebreu, ao invés de dizer, bem-vindo, nosso Deus, feito carne, manifestado em carne humana nesse tempo final, damos as boas-vindas. O que fizeram? Vamos ver. Jesus lhes disse, capítulo 8, versículo 58 em diante diz, e Jesus lhes disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Agora vejam, as pessoas que estavam esperando a vinda do Messias, a vinda do Alfa e o Ômega, na manifestação da vinda do Messias como Alfa no meio do povo hebreu, vejam o que fizeram. Quando ele lhes fala, claramente se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como o Deus que era até antes de Abraão, e o qual apareceu a Abraão e comeu com Abraão. Agora não podem compreender. Creem que Jesus é um louco, um fanático, tomam pedras para apedrejá-lo. Agora vejam o que é quando um profeta maior, um profeta dispensacional aparece na terra, o qual vem com as duas consciências juntas. A maior parte do povo não o compreende e creem que está louco, pois de Jesus dizia que era Beelzebu e que tinha demônios. De Jesus diziam que pelo dedo de Beelzebu lançava fora os demônios. E alguns diziam, por que o escutam? Está louco, tem demônios. Mas não tinha demônios. Jesus disse, eu não tenho demônios, mas que eu honro o meu Pai. Agora vejam vocês, que sempre os profetas que Deus enviou foram mal entendidos pelos ouvintes que não puderam compreender a manifestação de Deus que há neles e que é uma manifestação para a bênção do povo. Porque quando Deus envia um profeta, quem recebe profeta em nome de profeta,
recompensa de profeta recebe. Mas quem o rejeita, rejeita quem o enviou e, consequentemente, rejeitou todas as bênçãos que Deus esteve enviando por meio deste profeta. E essa pessoa fica sem bênção de Deus. E o único que espera a pessoa é o juízo divino. Por incrédulo ao que Deus enviou, ao profeta que Deus enviou. Agora podemos ver que a Escritura nos diz em Deuteronômio: e qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu pedirei contas. Ou seja, que terá que dar conta a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que será exterminado do povo a tal pessoa, porque não tem direito de viver, porque a vida está na palavra. Quem ouve a minha palavra tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vejam o que acontece quando uma pessoa escuta a voz de Deus por meio de um profeta e a rejeita, está rejeitando a vida eterna. Quem está se prejudicando? Pois a pessoa ao rejeitá-lo. Porque o profeta mensageiro, quando Deus o envia, vem com amor divino, trazendo a palavra de Deus para todas as pessoas. Para que assim todas as pessoas recebam a bênção de Deus para esta era ou para essa dispensação. Mas vejam vocês, onde leva a incredulidade de muitas pessoas ao rejeitar a palavra de Deus e, consequentemente, rejeitar a bênção de Deus, a vida eterna. Por isso é que nós temos que ser cuidadosos e sermos reverentes à palavra de Deus e seu programa para o tempo que nos correspondeu viver. Vejam no tempo do profeta Noé. O profeta Noé, um profeta dispensacional com as duas consciências juntas, trazendo a palavra de Deus para aquele tempo e dando a conhecer as coisas que iam acontecer naquele tempo, o dilúvio que viria sobre a raça humana, que destruiria a raça humana. Para aquele tempo houve muitos ministros, houve muitas religiões, e todas as religiões e ministros sempre pregaram que Deus é amor. Mas também a Escritura diz que Deus é fogo consumidor. É preciso entender estas coisas para poder fazer um bom balanço quanto às coisas espirituais e saber que quando Deus determinou que vai trazer um juízo divino, sob a ira de Deus, vem esse juízo divino e cai sobre anciãos, sobre pessoas adultas, sobre jovens e sobre crianças também. Agora vejam, quando Deus revelou ao profeta Noé, o qual achou graça diante de Deus, porque ele mantinha o sacrifício pelo pecado, como Deus tinha estabelecido, encontramos que ele e sua família mantinham esses sacrifícios, e seus pecados estavam cobertos diante da presença de Deus. Mas o resto do povo tinha problemas diante de Deus, e não cria no profeta Noé. Consequentemente, eles estavam caminhando por sua própria conta. Mas Deus revelou ao profeta Noé o que ia fazer nesse tempo, e o que ia fazer era terrível. Ia arriscar da terra todo ser vivente, animais e também seres humanos, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos. E Noé começou a pregar esta mensagem, a qual era dura, mas era verdade. A pessoa tem que enfrentar a verdade, mesmo que seja dura. E o único que tinha a palavra de Deus para aquele tempo era o profeta Noé, mesmo que houve muitas religiões do tempo de Noé. E agora, uma coisa é citar a Escritura e outra coisa é ter a mensagem de Deus para o tempo em que você vive, que a pessoa vive, e mostrar pela Escritura sua mensagem ao povo e mostrar que Deus prometeu estas coisas para esse tempo. E agora o profeta Noé, sendo um profeta dispensacional, tinha a revelação de Deus para essa nova dispensação e o juízo divino que ia vir sobre a raça humana. E o juízo divino veio. E Jesus, nos falando sobre a vinda do Filho do Homem para este tempo final, a vinda do Filho do Homem que é como ômega, nos diz em São Mateus, capítulo 24,
versículos 37 em diante diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não entenderam. E Deus tinha um profeta dispensacional ali na terra, pregando a mensagem correspondente a esse tempo, e seguramente fizeram a guerra muitas religiões e líderes religiosos. E o profeta Noé se manteve pregando sua mensagem, construindo a arca que Deus disse que construísse, onde entrariam ele e sua família para escapar do dilúvio que viria e não morrer sob o juízo divino. Agora vejam como a Escritura diz, como mesmo Jesus disse, e não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não puderam compreender que Noé, o que estava pregando era verdade. Pensavam talvez que Noé era um louco, anunciando que Deus ia destruir a raça humana, quando todos os pregadores e todas as igrejas daquele tempo e todos os ministros daquele tempo diziam que Deus é amor, que Deus não pode destruir a raça humana. Mas vejam, a destruiu naquele tempo e somente ficaram 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Quem pode impedir a Deus que o faça? Ninguém pode impedir, porque Deus disse que ia fazer. E quais foram destruídos? Os incrédulos. Mesmo que tivessem muitas religiões naquele tempo e houve muitos líderes religiosos, também foram destruídos. Tanto os líderes daquele tempo que não puderam entender e combateram a Noé, como também seus grupos religiosos e como também as pessoas das demais cidades, de todas as cidades. Mas se salvou Noé e sua família, o profeta de Deus, para aquele tempo com a mensagem de Deus, para aquele tempo e para aquela nova dispensação que estava começando. E agora Jesus Cristo diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, a vinda do Verbo, fazendo-se carne novamente na terra neste tempo final, como o Ômega. Ômega é o último. Deus diz: eu sou o primeiro e o último. E em sua vinda em carne humana, ele é o primeiro. E foi conhecido pelo nome de Jesus. O véu de carne trouxe o nome da manifestação do Alfa, a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová em carne humana. E para o último dia, na manifestação do anjo de Jeová, do anjo do pacto, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia, será o Ômega, o último. A manifestação do último dia diante de Deus, onde o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo virá manifestado em carne humana. E a Escritura nos diz que vem com um nome novo. Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Há pessoas que não sabiam que Jesus Cristo tem um nome novo. Esse é o nome novo que ele recebeu quando ele subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus. Assim que, ao ter um nome novo, sua vinda será com um nome novo. Por isso é que no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, encontramos a vinda de Cristo como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E seu nome é o Verbo de Deus. É o Verbo vindo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Disse que tem um nome que ninguém entende. Vamos ver como diz aqui.
disse, capítulo 19, versículo 11 em diante diz, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o que montava se chama fiel e verdadeiro e com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muito diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ou seja, que esse não é o nome Jesus, é outro nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. É o Verbo vindo novamente em carne humana. E assim como o Verbo, quando se fez carne 2000 anos atrás, se conheceu pelo nome de Jesus, para a sua segunda vinda como Ômega terá um novo nome. E os exércitos celestiais vestidos de linho finíssimo, branco e limpo lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vindo no último dia manifestado em carne humana, e trará um nome novo. Assim como o Jeová do Antigo Testamento, quando se manifestou em carne humana 2000 anos atrás no meio do povo hebreu, como Alfa, teve um nome, Jesus, o qual no Antigo Testamento não tinha sido conhecido como que seria o nome que teria o Messias em sua primeira vinda como o Alfa vindo. E para o último dia, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, virá manifestado em carne humana no último dia, no oeste, e terá um nome novo. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, também nos fala de um nome novo. E também encontramos que o profeta Daniel, em sua profecia do capítulo 2 do seu livro, o profeta Daniel, quando interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor, o sonho daquela imagem que o rei Nabucodonosor viu, e depois uma pedrinha ou uma pedra cortada não por mãos que veio e feriu a imagem dos pés de ferro de barro cozido, essa pedrinha ou pedra vindo é a segunda vinda de Cristo. É a vinda do Ômega no último dia, o qual foi o Alfa 2000 anos atrás, vindo em carne humana no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Foi o anjo do pacto, o anjo de Jeová velado em carne humana. Se vestiu de carne humana naquele véu de carne que ele criou no ventre de Maria, criando uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e depois nasceu e foi chamado Jesus. Nesse corpo de carne veio o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado. E por isso foi chamado pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, foi chamado Emanuel. Foi dito pelo profeta Isaías que Deus daria um sinal. Eis que eu lhes darei um sinal, ou um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, o Alfa e o Ômega, manifestando-se como Alfa em sua primeira vinda no meio do povo hebreu em carne humana. E teve o nome correspondente à sua manifestação como Alfa no meio do povo hebreu. E de acordo à obra que ele faria naquele tempo, a obra de redenção. Por isso o nome Jesus significa Redentor ou Salvador. O nome tem a ver com a obra que ele tinha que fazer. E agora, a vinda da pedra não cortada por mãos que viu o profeta Daniel é esta mesma pedra da qual nos fala o livro de Apocalipse no capítulo 2, versículo 17, onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido.
O maná escondido é a revelação de Jesus Cristo para o último dia. A revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do ômega. Darei a comer do maná escondido. O maná escondido estava no lugar santíssimo, e este é o tempo onde a igreja de Jesus Cristo se encontra na etapa do lugar santíssimo, porque a igreja de Jesus Cristo é um templo espiritual, é o templo espiritual de Jesus Cristo. E Cristo esteve construindo sua igreja na mesma forma em que Moisés construiu o tabernáculo e Salomão construiu o templo. É o novo templo que seria construído, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, tinha átrio, lugar santo e também tinha lugar santíssimo, e o lugar santíssimo era o mais importante e era onde estava a arca do pacto, e sobre a arca do pacto o propiciatório que tinha os 2 querubins de ouro, e sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro estava quem? Deus. A Shekinah, o anjo do pacto, ali manifestado, pois entrou ao seu templo, o Senhor, e se colocou sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, dentro do lugar santíssimo. E na arca do pacto ali estava o maná escondido, uma porção de maná que foi colocado em uma vasilha de ouro conforme a ordenança de Deus ao profeta Moisés. E esse maná escondido representa a revelação divina da segunda vinda de Cristo, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse maná escondido é a mensagem escondida do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E esse é o alimento espiritual para todos os filhos de Deus, para o último dia, para a dispensação do reino. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Disse Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Do que será cheia a terra para o glorioso reino milenial? Do conhecimento da glória de Jeová. E onde estava a glória de Jeová? No tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão? No lugar santíssimo sobre a arca do pacto. E onde estará a glória de Jeová na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia? No lugar santíssimo, que é a etapa final da igreja de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo chama e junta seus escolhidos com a grande voz de trombeta e os coloca em seu corpo místico de crentes, onde Ele está realizando a construção desse templo espiritual. E a construção do templo espiritual de Jesus Cristo, nos encontramos na etapa do lugar santíssimo. As outras etapas, a etapa do lugar santo foi construído durante estas etapas ou eras que transcorreram durante esses 2000 anos, onde Deus esteve chamando pessoas de lá da Ásia Menor, também do povo hebreu, da Ásia Menor, da Europa e da América do Norte, e construiu o lugar santo assim, com seres humanos, com pedras vivas. Mas agora correspondeu construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque um templo, para ser dedicado a Deus, não está perfeito se não tiver o lugar santíssimo, porque essa é a parte mais importante do templo de Deus. E nesse tempo final, o chamado da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, surgiu onde? Na América Latina e no Caribe. Chamando e juntando os escolhidos para colocá-los onde? No templo espiritual de Cristo, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E esse é o lugar da manifestação da glória de Deus. E é no Ocidente. Esse é o lugar para a manifestação da glória de Jeová, da glória de Jesus Cristo, a manifestação do ômega, do anjo do pacto, de Jesus Cristo para o último dia, em sua segunda vinda em carne humana, velado e revelado por meio de carne humana no tempo final e com um nome novo. Vamos continuar aqui para ver o do nome novo. Disse:
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Já vimos que é a revelação da segunda vida de Cristo. Esse é o alimento espiritual para os filhos de Deus do tempo final, para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio, porque o sétimo milênio é o último dia. E dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Cristo é essa pedrinha branca, com um nome novo. E vejam vocês, diz que o vencedor dará essa pedrinha branca. Ao vencedor dará essa pedrinha branca. Dará a segunda, ou seja, dará a segunda vinda de Cristo. Dará a vinda do ômega. E aí estará a vinda dessa pedrinha branca, na vinda dessa pedrinha branca, o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E também encontramos no capítulo 2, versículo 28, corrijo, 28. Vamos ler desde o versículo 26, capítulo 2, versículo 26 ao 29 diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Agora que Cristo promete dar autoridade a outra pessoa, ao vencedor. Isso será ao instrumento que ele tiver nesse tempo final, que será um profeta dispensacional, ao profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, no qual se cumprirá a promessa das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, e também Zacarias, capítulo 4, onde se vê a manifestação do poder de Deus sem limitações. E agora disse, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Cristo disse, toda autoridade e todo poder me é dado, onde? No céu e na terra. E agora Cristo vai outorgar ao vencedor. E lhe darei a estrela da manhã. Vai dar a estrela da manhã. E na leitura que tivemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz que ele dará uma pedrinha branca com um nome novo. E essa pedrinha branca com um nome novo é Cristo, a segunda vinda de Cristo com um nome novo. E agora, nesta outra passagem, diz que ele dará a estrela da manhã. E quem é, ou o que é a estrela da manhã? Apocalipse 22, versículo 16, nos diz o que é a estrela da manhã. Ou seja, o que Cristo dará ao vencedor. Disse. Capítulo 22, versículo 16 diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A estrela resplandecente da manhã, quem é? O Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o qual se manifestou como Alfa 2000 anos atrás no meio do povo hebreu, naquele véu de carne simples chamado Jesus. E agora para o último dia, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que veio em carne humana 2000 anos atrás no meio do povo hebreu no leste, o Oriente Médio, como o Alfa, para este tempo final vem como o Ômega, e vem com um nome novo. E ele é essa estrela resplandecente da manhã, e diz, e eu darei ao vencedor o quê? A estrela da manhã. E ele é essa estrela da manhã. Portanto, o vencedor terá dentro dele a estrela da manhã, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo feito carne, no vencedor. E o vencedor será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E esse anjo mensageiro é o profeta final, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino para todo ser humano, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu também, e para todo ser humano que vive neste planeta Terra. E esse é quem obterá
a vitória total no último dia e, consequentemente, terá essas bênçãos que Jesus Cristo prometeu. Agora vimos como é que virá para o último dia. O ômega, o qual 2000 anos atrás foi o alfa. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que em sua primeira vinda veio como o alfa. O alfa é o primeiro. E foi em sua primeira manifestação em carne humana em toda a sua plenitude, no meio do povo hebreu, no véu de carne, que trouxe o nome Jesus, que significa Salvador ou Redentor, para a obra de redenção que realizaria. O alfa, o anjo do pacto, no meio do povo hebreu, lá na cruz do Calvário. E para o tempo final vem com um nome novo. Esse nome novo tem a ver com a obra que ele fará nesse tempo final. A obra de reclamação, onde reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. E trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Ele vem neste tempo final, conforme ao que ele prometeu. Quem vem? O Senhor Jesus Cristo, o Verbo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o alfa que veio 2000 anos atrás, vem no último dia como o ômega, porque ele é o mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo de Jeová que veio 2000 anos atrás, virá neste tempo final, conforme a sua promessa, e estará manifestado na terra, e terá um nome novo. Aí há um mistério muito grande, e esse nome tem a ver com a obra que ele estará fazendo nesse tempo final, para a reclamação de todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e para a ressurreição dos mortos em Cristo, e para a transformação de todos nós os que vivemos, e para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos que isto deste nome novo não é um assunto humano, mas é um assunto bíblico, profético, do qual o mesmo Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 19 nos falou. E também quando Jesus Cristo em uma ocasião, no capítulo 12, versículo 28 de São João diz: Pai, glorifica teu nome. Deus disse: glorifiquei-o e eu glorificarei outra vez. Aí temos a segunda ocasião, que é para o último dia. O glorificou como alfa e o glorificará outra vez como ômega. Assim está assinalado na Escritura, pois ele tem um nome novo, e este é o nome que será revelado durante o 7º milênio e durante o reino milenial para todos os seres humanos que estarão vivendo neste planeta Terra. Zacarias capítulo 12 nos disse, versículo 9, e naquele dia Jeová será um, e um seu nome, e Jeová será rei sobre toda a terra. E o Jeová do Antigo Testamento, que será rei sobre toda a terra, é Jesus Cristo do Novo Testamento, que é o rei, para o glorioso reino milenial, que se sentará sobre o trono de Davi, e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E com ele estaremos nós também, porque ele nos tem feito reis e sacerdotes, porque nos lavou com seu sangue precioso. E reinaremos com Cristo por 1000 anos, ou seja, pelo reino milenial, e depois por toda a eternidade, como reis e como sacerdotes. Ou seja, que tudo o que tenha que ver com a parte política, Cristo governará com sua igreja. E o que tiver que ver com a parte religiosa, também Cristo governará com sua igreja, porque ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento, o rei, e também sumo sacerdote do templo que está no céu. Portanto, ele, como rei, e como sumo sacerdote, como rei dos reis e como sumo sacerdote, governará sobre a parte política e sobre a parte religiosa. E os filhos de Melquisedeque, que são os redimidos com seu sangue,
São reis e sacerdotes também. O que ele é, nós também o somos. Somos herdeiros ao que ele é. E, consequentemente, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. E tudo o que tiver a ver na terra com a parte de governo, com a parte religiosa, será governada, dirigida por Jesus Cristo e sua igreja. E nada ficará fora da parte do governo ou da parte religiosa. A parte política ou parte religiosa. Tudo cobrirá. Todas as faces da vida humana as cobrirá Jesus Cristo com sua igreja e governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora, vejam a bênção tão grande que há para todos os filhos e filhas de Deus. Pois todos os filhos e filhas de Deus têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Cristo disse que ele chamaria suas ovelhas por seu nome, pois tem seus nomes escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. E ele disse que nenhuma se perderia. E nesse tempo final estaria chamando e juntando seus últimos escolhidos. E quando se completar o corpo místico de Cristo, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então seremos iguais a Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Teremos um corpo glorificado e eterno, como o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. E então poderemos ir à ceia das bodas do Cordeiro com Jesus Cristo. E então veremos Jesus Cristo em seu corpo teofânico, em seu corpo teofânico e também em seu corpo físico e eterno. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo se manifestará nesse tempo final e falará à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer, pois ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Esse anjo é o profeta da dispensação do reino, o último profeta dispensacional. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo, em duas ocasiões quis adorá-lo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 10 também. E o anjo lhe disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam dos que têm o testemunho de Jesus e dos que guardam as palavras desta profecia. Adora a Deus. Por que não recebeu a adoração de João o apóstolo? Porque não é Jesus Cristo. Ele é o profeta mensageiro dispensacional do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo estaria se manifestando nesse tempo final e estaria falando por meio do seu anjo mensageiro à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E por meio deste anjo mensageiro, Jesus Cristo estaria velado e revelado no tempo final como o Ômega, prometido para a sua igreja e para o povo hebreu. E somente por meio dessa manifestação de Cristo, através do seu anjo mensageiro, é que os crentes em Jesus Cristo e o povo hebreu crente em Deus, conforme o Antigo Testamento, poderão obter o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas que devem acontecer, estas coisas que hão de acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Não poderá nenhuma pessoa obter o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, exceto por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Não diz, eu envio muitos anjos ou muitos profetas. Ele diz, eu enviei meu anjo.
E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Somente um, porque é um profeta dispensacional. E Deus não envia dois profetas dispensacionais ao mesmo tempo. Estão separados por certa quantidade de tempo. E estão separados de dispensações também. Agora podemos ver a bênção tão grande que Jesus Cristo tem para a sua igreja para este tempo final. Agora, sempre que Deus enviou um profeta, vejam vocês, Jesus Cristo diz, qual dos profetas não perseguiram? E ao mesmo Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, não o perseguiram também? Ou seja, que terá também momentos difíceis, esse anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele obterá a vitória. E a igreja de Jesus Cristo o terá em seu meio. E a igreja de Jesus Cristo obterá o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E serão completados os escolhidos de Deus e preparados e serão transformados e iremos daqui, à ceia das bodas do Cordeiro. E depois cairá o juízo da grande tribulação sobre os incrédulos que ficaram na terra. Vimos a Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. O Alfa em sua primeira vinda e o Ômega em sua segunda vinda. O Alfa no leste, na terra de Israel, e o Ômega no oeste, a terra do continente americano, ao qual pertence a América Latina e o Caribe. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados, elevados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos muito boa noite.